Olá! Estamos começando a nossa primeira aula de aquecimento, nos preparando para o nosso maior evento, a Revolução da Leitura e da Escrita. Um evento que eu preparei com muito carinho, com muito amor, para te mostrar que você consegue ajudar os seus filhos aí na sua casa, 10 minutinhos por dia, oferecendo uma base sólida. Não é sorte ter uma criança que estuda em casa, não é sorte ter um filho autodidata. Disciplina, treinamento na direção certa, potencializa o resultado dos nossos filhos. E eu trouxe muitas coisas para entregar para vocês aqui hoje. Eu estou animadíssima. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp para garantir a vaga gratuita, para receber os recursos que eu vou disponibilizar lá no grupo, ainda dá tempo, tá? A semana de aquecimento vai ser durante toda essa semana. Teremos aula todos os dias, 2 horas da tarde aqui. Na próxima semana as aulas serão fechadas. E aí você precisa já ter garantido a sua vaga, não precisa pagar, é um evento gratuito. E você precisa estar no grupo do WhatsApp para receber os recursos que eu vou disponibilizar e para você receber o link das aulas. Então, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp. Digita aqui nos comentários evento, se você ainda não entrou, para você não ficar de fora. Combinado? Outro detalhe bem importante. Se você está em algum grupo antigo, você não vai receber também. Então, é importante que você esteja no grupo do evento, tá? Só vai ser enviado no grupo do evento. Então, digita evento aqui nos comentários. Você vai receber o link no seu direct. E aí você faz a inscrição e entra no grupo do WhatsApp. Fala pra mim se estão me vendo bem, me ouvindo bem, se vocês também estão animadas. Tá com problema no som? Me dá um feedback aqui, por favor. Já pegaram papel e caneta? Porque hoje eu vou dar um passo a passo aqui. Eu preciso que vocês anotem para vocês conseguirem se localizar. Já me conta aqui nos comentários de onde que vocês são. Eu já tô vendo aqui que tem aluno. Olha, a Paulinha já tá me dando um oi aqui. Quem mais? Cadê as minhas alunas? Elas já estão aqui. Ediane, Maria, Jussara. Me contem aqui quem é novata. Quem tá chegando agora? Fala, Pri, te conheci por agora. Tô te conhecendo agora. Olha, de Recife. Coisa boa. Angra dos Reis. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte? Já pega o aviãozinho e manda para algumas mães que você conhece, porque essa aula, ela é a principal. Por quê? Por que eu decidi começar com avaliação? Seja bem-vinda, Valéria! Seja muito bem-vinda, conta comigo nessa jornada. Maeli, seja bem-vinda também. Muitas pessoas novas por aqui, coisa boa. Por que eu decidi começar com esse checklist avaliação? O que eu percebo, tá? Muitas vezes nós, como mães, nós ficamos assim. A gente sabe que a criança tem uma dificuldade, mas a gente não sabe exatamente qual é. E aí a gente chega e fala assim, meu filho tá com dificuldade na leitura. Meu filho tá com dificuldade na escrita. O meu filho, olha só, a Diana colocou aqui, meu filho tem TDAH. O meu filho tem dislexia, por exemplo. Meu filho tem diagnóstico A, B ou C. Mas qual que é o primeiro ponto? Para a gente poder tratar, para a gente poder realizar uma intervenção, o primeiro passo é identificar qual é a real dificuldade que os nossos filhos têm. Porque se você localiza o ponto exato, você não perde tempo. Esse jogo na escuridão, né? Ficar no escuro, o jogo do achismo. Eu acho que ele tá com problema na leitura. Mas ele tá escrevendo errado. Não, o problema é ortográfico. Não.
Talvez o seu filho está escrevendo errado porque ele tem lacunas em alguns pontos que fazem parte da base da leitura. Olha só a Marisol. Meu filho chora todos os dias para não ir à escola. E ele tem 9 anos. Olha que triste. Por que ele chora? A gente tem que tentar entender como ele se sente. Será que ele está com alguma dificuldade para aprender? A criança, eu sou professora, tá? Eu sou pedagoga. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Priscila Azevedo, pedagoga. Hoje eu atuo aqui no Instagram ajudando milhares de mães, mostrando para mães que você, mesmo sem formação, mesmo sem conhecimento, mesmo sem saber por onde começar, você consegue ajudar o seu filho. Uma criança que tem essa situação na escola de tá atrasado, não consegue acompanhar a turma, a professora tá falando, ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo, não consegue copiar às vezes o que tá no quadro, sempre é o último a terminar ou nem consegue terminar a atividade. Veja, essa criança, gente, ela percebe, ela sabe. E eu não sei se eu tenho professoras aqui também, mas quem está em sala de aula, e eu fiquei por muitos anos dentro de sala de aula, infelizmente, muitas crianças elas não têm essa percepção. E elas acabam sendo um pouco cruéis com outras, né? Então não querem fazer grupo com essa criança que não tá sabendo, ninguém quer sentar com ela para fazer dupla, ninguém quer ficar perto. E essa criança, ela vai se rotulando como uma criança que tem dificuldade. Às vezes também tem profissionais que não sabem lidar muito com essa situação e acaba rotulando a criança. E essa criança, ela vai levando para a vida dela um rótulo que tem dificuldade, que não consegue aprender, que é difícil. E sabe o que é o pior? É que, com o tempo, ela passa a acreditar que isso é uma verdade. E ela deixa de tentar, ela deixa de se esforçar, ela vai perdendo a coragem de tentar fazer. Então, quando ela se depara com uma situação difícil, porque é normal, quando você está aprendendo um conteúdo novo, não pegar de primeira. Pode ser que você não pegue de primeira e tá tudo certo. Nós vamos mudar a estratégia para que você consiga aprender o conteúdo. Todos podem aprender, independentemente se tem dislexia, TDAH, não importa o laudo, não importa o quanto está atrasado. Só que o segredo está em saber identificar exatamente ao nível que ele está. O mais triste, e isso é uma coisa que eu falo muito para quem é minha aluna há mais tempo, para quem me acompanha há mais tempo, e você que está chegando agora, eu quero que você entenda uma coisa. Eu não tô aqui, viu, Rê? Você que está chegando aí agora, eu não tô aqui simplesmente para fazer o seu filho ter uma boa nota. Eu tô aqui para te mostrar que se você não desenvolver a base do seu filho, coisa que a escola não vai fazer, o problema dele não vai ser só em relação ao conteúdo escolar. O problema dele vai ser em relação à identidade dele, à personalidade dele, à forma como ele se enxerga. E esse é o maior problema que pode existir. Esse final de semana, eu estava conversando com uma pessoa e eu participei 3 dias de um evento. Quem me acompanhou aqui pôde ver. Eu fiquei 3 dias fora em um evento e eu pude conversar com muitas mães, muitas famílias, muitas pessoas. E sabe qual que é o maior problema que existe na humanidade, seja criança, adulto, adolescente, não importa? É a autoconfiança. É a forma como você se enxerga. Os nossos filhos, eles precisam se enxergar como pessoas capazes, como pessoas que conseguem. Você aprende. Você pode ter, ser e fazer o que você quiser na vida. Você é capaz de aprender.
Então, se a criança está com dificuldade para ler, para escrever, você percebe que o seu filho já está nesse estágio de desânimo. Ele não quer ir para a escola estudar, ele odeia estudar, ele odeia fazer as coisas porque ele tem dificuldade. Você percebeu que essa dificuldade é presente na vida do seu filho? Eu quero que você entenda que com esse checklist, você já vai conseguir dar o primeiro passo para ajudar o seu filho. Olha, Ana, meu filho de 8 anos, quando faz atividade comigo, não sabe nem escrever o próprio nome. Na escola, na banca, todos dizem que ele é ótimo. Eu quero parar de pagar a banca e fazer ele estudar sozinho. Ó, o sonho de toda mãe é ter um filho autônomo. Eu vou te dar um exemplo. Agora o meu filho está estudando. Ele estuda inglês sozinho. Mas isso não aconteceu do nada. Eu fui desenvolvendo essa autonomia. Quando meu filho está estudando alguma coisa que ele gosta, ele pega um livro, ele pesquisa, ele só consegue fazer isso porque ele tem a base. E é sobre isso que eu quero te ensinar hoje. Sobre você conseguir desenvolver uma base para o seu filho. Para que o seu filho não só tenha domínio do conteúdo, mas que ele acredite que ele pode aprender. Não é sobre se comparar. Não é sobre se achar burro, incapaz. É entender que tudo faz parte de um processo. E que se tiver lacunas em alguma etapa, o seu filho não vai conseguir avançar. Ele não vai conseguir ter autonomia. Meu filho tem TDAH, tem bastante dificuldade, não tem nenhum amparo da escola, somente julgamento. Eu tento ajudá-lo como posso, a escola não se interessa. Eu entendo o seu caso e eu sei o quanto é triste para uma mãe ver essa situação. Hoje, se você seguir esse passo a passo que nós vamos viver na jornada, você já vai saber quais são os primeiros passos para ajudar o seu filho. Aí você olha para o seu filho e fala assim, meu filho não aprende, meu filho tem dificuldade na leitura, meu filho tem dificuldade para escrever, meu filho não tem atenção, meu filho não consegue se concentrar. O que acontece? A gente esquece de identificar qual é o real problema. E aí, sabe o que acontece? A distorção da realidade. Vocês já ouviram falar nessa frase? Distorção da realidade? Muitas pessoas carregam isso com elas. Meu filho não aprende, meu filho tem muita dificuldade no aprendizado. Tudo para mim dá errado, tudo para mim é mais difícil. Eu nunca consigo. Alguém já falou assim? Alguém já pensou assim? A gente tende a generalizar. Poxa, tudo. Seu filho não consegue aprender nada. Ou ele tem alguma lacuna específica. Por que eu decidi realizar essa revolução da leitura e da escrita? Porque eu tenho um propósito na minha vida. Eu quero ver mais pessoas sendo transformadas. Eu quero provar para as mães, para você que é mãe, que você consegue ajudar o seu filho. Porque se você não souber exatamente em que ponto o seu filho está, você vai ensinar de qualquer jeito, fazendo o seu melhor. Eu sei que a mãe, ela pega até atividade solta na internet. Eu sei, eu sou mãe, tá? Porque você quer ajudar de alguma forma, mas você não sabe como. E o pior, né? A escola às vezes te chama. Ô mãezinha, o seu filho tá com essa e essa dificuldade. Você tem que ajudar o seu filho. Mas como? Eles não te falam como. Eles não te oferecem um recurso, um material, um direcionamento. O quê? Como? Eu conheço mães que falam, eu estou disposta a ajudar. Eu tenho alunas que estavam exatamente nessa situação. Eu sou a primeira a querer ajudar o meu filho, mas eu não sei por onde. Se você, que faz parte da escola, especialista, não tá sabendo, como eu vou saber? Não é assim? Aí vão te encaminhar para psicólogo, psicopedagoga, tananã, tananã. Exatamente. E quando chamam? Porque hoje é tratado como naturalidade. Hoje nós vivemos num mundo de desculpas. Seu filho não aprende porque ele tem laudo X. Seu filho não aprende. Mas isso tá normal.
todas as crianças estão assim hoje. Tá normal. Uma hora, seu filho não tá lendo. Tá no segundo, no terceiro ano. Não tá lendo. Calma, mãezinha. Uma hora acontece. Não acontece. Não acontece. Existe um plano, existe um projeto para emburrecer os nossos filhos, para controlar comportamento e controlar a inteligência dos nossos filhos, a habilidade. Quanto menos habilidade o seu filho tiver, quanto menos confiança o seu filho tiver, mais fácil vai ser para ele ser controlado. Não deixe. Não deixe. Não estou nem falando de conteúdo, tá? Não deixe que o seu filho pense que ele não é capaz. Encoraje o seu filho. Ajude o seu filho. Faça todos os dias um pouquinho. Eu sei que tem pessoas que não têm tempo. Eu sei que tem mães que trabalham o dia todo. Mas eu tô te convidando a entender um passo a passo. E durante essa semana, eu tenho certeza que você já vai ver progresso. Você já vai ver uma evolução. Você já vai ver o seu filho avançando. E antes de terminar essa jornada, essa revolução da leitura e da escrita, eu tenho certeza absoluta que eu terei muitos testemunhos de mães que falavam: Priscila, eu não sabia nem por onde ia começar. Eu só sabia de uma coisa: eu estava decidida a ajudar o meu filho. Se você me acompanhar durante todos esses dias, e aí eu preciso que você faça um compromisso. Porque todo mundo começa animado, todo mundo começa empolgado, e aí depois as coisas vão atropelando. E as pessoas começam e não terminam. Isso depende da vida do seu filho, o futuro do seu filho. A escola vai tratar a dificuldade dele com normalidade ou vai deixar pra lá. É o que a mãe acabou de falar. Eles não se importam com o meu filho. Eu tô aqui porque eu me importo. E o resultado que eu tenho na vida dos meus filhos hoje, eu não quero que fique só pra eles. Eu quero que você mude a história da vida do seu filho. Olha só, meu filho, 12 anos, é muito inteligente, mas não gosta de estudar. Você precisa desenvolver esse gosto no seu filho. Porque a nossa vida, ela precisa ser pautada em desenvolvimento. A escola, ela treina os nossos filhos para encarar a vida acadêmica com uma formação e um ponto final. Não é assim? Eu me formo, graças a Deus, acabou. Graças a Deus eu tô livre. A criança só lê se a escola mandar. A criança só faz se a escola mandar. Percebe que isso condiciona um comportamento que não é nada autônomo? Ele só faz se manda, se manda. Óbvio que no início a gente precisa mandar. Mas nós precisamos ir desenvolvendo esse prazer. Ele não acontece de uma hora para outra. Ele não vem do nada. Ele precisa ser cultivado. Então hoje, a nossa aula não é sobre rotular a criança, mas é sobre saber avaliar e localizar qual é a dificuldade que a criança tem. Quando você sabe exatamente o ponto, você consegue direcionar. Então, olha só que interessante. Já pega papel e caneta aí para anotar. Meu filho tem 8 anos, está no 3º ano, só que está com dificuldade em ler. E tá muito difícil. Uma criança que não tem a base, é por isso que o meu foco é desenvolver a base. Leitura, escrita e interpretação. Uma criança que sabe ler, escrever e interpretar, qual que é o problema que ela tem? Nenhum. Ela aprende o que ela quiser. Ela estuda o que ela quiser. Ela faz o que ela quiser. Só que se ela não tem, ela sabe ler, mas não entende. Deu ruim. Deu ruim. Porque se não entende, depende de alguém. Aí você tem que sentar do lado para ficar explicando. E muitas vezes ele erra na prova, ele erra nas atividades. Por quê? Porque ele não soube interpretar. Isso é um problema muito presente hoje na matemática. Não é o nosso foco. O nosso foco é português. A criança até sabe fazer operação, mas ela não entende qual a operação que é para ela fazer. Por quê? Porque ela não sabe interpretar. Nós vamos aprender hoje, nesse plano checklist, vai ser enviado no grupo do WhatsApp, tá bom? Então vai ficar no grupo do WhatsApp. Você que já tá lá no grupo da Revolução da Leitura e da Escrita, você vai receber. Para quem vai entrar depois, agora às 2h30 eles vão enviar no grupo. Vai ficar lá na descrição, tá? Eu vou ensinar como que vocês vão usar. Amanhã a gente já começa a pôr a mão na massa e aplicar tudo, tá? Mas eu quero primeiro que você aplique essa avaliação, esse checklist, você localize quais são as lacunas para você
conseguir me falar. Eu quero que vocês me marquem, que vocês me mostrem qual é o resultado, o feedback. Eu quero ter o feedback de vocês. Nós vamos passar a semana toda juntas para que eu possa te ajudar. Então vamos lá. Primeiro ponto para a gente conseguir ajudar os nossos filhos, independente da idade. Quando a gente vai avaliar a criança, a gente precisa identificar em que nível realmente ele está. E aí a gente precisa ser verdadeira. A gente precisa ter coragem para enxergar. Porque muitas vezes a gente tende a fechar os olhos. Então imagine agora, eu vou te convidar a fazer isso, tá bom? Eu quero que você feche os seus olhos. Então você vai fechar os olhos. O fato de você fechar os olhos, isso não faz com que as coisas que estão ao seu redor desapareçam. Você deixou de ver aquilo, mas elas continuam existindo, cada coisa no seu devido lugar. Não é isso? Pode abrir os olhos. Eu não estou aqui para colocar culpa em ninguém. Eu conheço inúmeras escolas que se importam, eu conheço professores, inclusive, que fazem parte dos nossos programas, que investem para poder ajudar os alunos. Não é sobre culpa, não é culpa da escola, da professora, da mãe. Gente, existe um sistema que está programado para emburrecer os nossos filhos e para ter controle. Quanto mais controle ele tiver, mais fácil vai ser para governar. Nós estamos combatendo aqui um sistema. Só que essa mudança, ela acontece na nossa casa. Então, em momento algum, eu sou aquela pessoa que vai apontar, falando que é culpa da professora, que é culpa da mãe, que é culpa da escola. Veja, em toda profissão tem as pessoas que se importam e as pessoas que não se importam. Em toda a humanidade, existem pessoas que se importam e as que não se importam. Eu estou aqui porque eu me importo. Você está aqui me assistindo porque eu acredito que você se importa. Buscar culpados é só mais uma desculpa para a gente não fazer o que precisa ser feito. Ah, a culpa é da escola, a obrigação era dela, ele não vai fazer. Tá. E você vai fadar o fracasso do seu filho, né, o futuro do seu filho, porque era responsabilidade da escola? Não. Não importa de quem que é. Eu, como mãe, eu preciso assumir o futuro do meu filho na integridade, na totalidade. E se hoje eu posso, com 10 minutos, mudar a realidade do meu filho, eu vou fazer. E eu não vou medir esforços para ajudar o meu filho. Eu não vou depender do governo, A, B ou C. Eu não vou depender da escola. Eu não vou depender de um sistema. Você, na sua casa, você não precisa ser formada em pedagogia. Você não precisa ter experiência. Você, mãe, você pega um papel, segue o passo a passo e aplica com seu filho. Não é assim que você faz quando seu filho vai ao médico? O médico fala, ó, você vai fazer isso, 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 isso. Aí o que você faz? Pega o receituário, o papel lá, e você segue o passo a passo. É isso. Eu só preciso que você tenha disciplina, constância, 10 minutinhos todos os dias. Talvez para você vai ser um esforço, um sacrifício. Mas eu te garanto que vai valer muito a pena. Tá bom? No finalzinho, eu vou dar a oportunidade para vocês perguntarem para mim, tá? Pra gente tirar dúvidas. Então, vamos lá. Primeiro erro que a gente comete: querer ajudar demais. Eu quero que você faça esse checklist, esse plano, e eu dividi ele por etapas. Então, tem a parte aqui da decodificação, tem a parte aqui fluência de leitura, tem a parte aqui compreensão da leitura, tem a parte aqui interpretação de texto, tem a parte da ortografia, tem a parte da consciência fonológica. E assim, vocês vão responder essas perguntas. Com essas perguntas, eu tenho matéria, eu tenho fundamento para conseguir te orientar. Então, quando você chega para mim e fala assim, Pri, meu filho tem dificuldade na leitura. Eu preciso entender em que ponto ele está na leitura. Ele está trocando letra? A gente vai fazer a intervenção de uma forma. Ele lê com as letrinhas certinhas, mas ele está silabando? A gente vai fazer a intervenção de outra forma. Deu para entender que a gente precisa conseguir saber exatamente o que é? Tá? Então, isso aqui é aquelas pesquisas que a gente responde para a gente saber se o seu filho está com que dor, o que que é. É isso. Então, por exemplo, aqui, ó. O inicinho. Decodificação, que é o primeiro ponto.
para a criança ler, escrever, interpretar. Ele consegue reconhecer as letras do alfabeto? Faz um teste com ele, pega as letrinhas, mostra as letrinhas para ele. Ele consegue reconhecer as letras? Primeiro ponto. Se ele não reconhece, você vai marcar. Ele consegue corresponder essa letra a um som? Ele consegue identificar os sons dessas letras? Ah, ele consegue ler sílabas simples? Se a gente pegar aqui, ó, esse material aqui que faz parte do nosso programa, do PDL, e se eu mostrar sílabas para ele, ele consegue reconhecer essas sílabas? Priscila, não consegue, ou consegue reconhecer algumas. A gente precisa conseguir identificar se ele reconhece ou não. Por exemplo, na leitura, aqui, ó, é só com relação à leitura. Ele consegue ler com uma boa fluência? Ou seja, ele não fica trocando as letras? Ele tem precisão? Como que é a velocidade do seu filho na hora da leitura? Ele lê silabando? Ele lê travando? Ele lê cavalo? Você vê que o negócio ainda não está fluindo? Você vai marcar aqui. A partir desse checklist, você vai saber exatamente, você vai conseguir filtrar e saber exatamente em que nível ele está. O que que eu não quero que você faça, tá? Eu não quero que você fique dando dica para o seu filho, ajudando o seu filho nesse momento. Não precisa pôr pressão, não precisa ser um momento tenso, é um momento natural que você vai pedir para o seu filho identificar as letras, vai pedir para o seu filho identificar as sílabas, vai pedir para ele ler, por exemplo, algumas palavras, pega uma lista de palavras, igual a gente tem aqui no caderno de ditado, vai pedir para ele ler algumas palavras, você vai observar, ele está trocando letra? Ele tá lendo silabando, partindo a palavra o tempo todo? Se eu der uma frase um pouquinho maior, ele trava? Tá dando para entender? Não é o momento de você ficar, filho, olha, essa letra é isso aqui. Agora não. Por quê? Porque você está avaliando. Se a gente ajuda demais a criança o tempo todo, ela cria uma dependência. E aí eu não consigo saber exatamente o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. É óbvio que quando a gente está ensinando para os nossos filhos, a gente vai ajudar, principalmente nesse início. Mas no momento da avaliação, se eu ajudar, eu estou comprometendo essa avaliação. Ela não vai ser real. Porque às vezes o seu filho, ele não ia identificar uma coisa, mas você falou. Aí ele identificou e você acha que ele já está dominando isso. Certo? Então vocês vão receber esse checklist. Se você puder fazer a impressão, maravilha. Se você não puder fazer, faz no caderno. Pega o arquivo, vai lendo e vai identificando, faz num caderno. Que você, com certeza, tá com um para você participar aí do nosso evento. E aí, eu quero que você me dê um feedback. Eu quero que vocês me marquem com o resultado para que eu possa te ajudar, para que eu possa ver em que nível está o filho de vocês, para que na próxima semana, nas aulas fechadas, eu consiga trazer um conteúdo que direcione exatamente para aquilo que vocês precisam, tá? Olha só, meu neto é autista, tem 7 anos, não sabe nem ler nem escrever. Então, Silvia, se ele não sabe ler nada, absolutamente nada, aí você tem que identificar. Consegue reconhecer as letras? Sílabas? Então, assim, quando a gente fala não sabe, é nada, se ele vê uma letra, ele não sabe o nome, eu preciso entender em que nível. Porque se ele não sabe nada, nada é sem exceção de, tipo, nada, nem letra, nem sílaba, nada. Aí a gente começa lá do zero. Mas se ele já sabe as sílabas, a gente não começa do zero. A gente começa um nível um pouquinho acima. Tá dando para entender? Coloca aqui nos comentários se tá fazendo sentido para vocês, gente. Coloca aqui para mim. Coloca aqui nos comentários se tá dando para acompanhar, se tá muito rápido, se tá dando para entender. Porque agora eu quero que vocês anotem, tá bom? Coloca aqui para mim. Tá dando? Ótimo. Muito bom. Total sentido. É isso. Eu quero que vocês fiquem comigo. Eu quero que vocês me acompanhem. Essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, tá? Priscila Azevedo Oficial. Depois vocês vão poder assistir novamente. A gente vai mandar o link lá nos grupos do WhatsApp. Que bom. Então vamos lá. O primeiro passo
Anota aí. É você observar o que o seu filho consegue fazer sozinho. Eu quero que você observe o que o seu filho consegue fazer sozinho. Se seu filho é autista, tem TDAH, dislexia, não tem nada, tem tudo, não importa. Você vai analisar. Gente, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Um laudo, tá? Um laudo não define quem seu filho é. Seu filho pode ter o que for. Ele consegue aprender. Eu não tô falando aqui de velocidade, eu não tô comparando uma criança com a outra, eu não tô falando em chegar primeiro, eu tô falando sobre aprender. Eu conheço crianças com laudos seríssimos. E eles estão aprendendo a ler no tempo deles, um atendimento mais personalizado, com mais profundidade, mas eles conseguem. O grande problema é a gente achar que um método de ensino, uma forma de ensino vai se aplicar a todo mundo. Tem criança que tem mais dificuldade para se manter concentrada. Se você percebe que o seu filho tem mais dificuldade em se manter concentrado, concorda comigo que esse é um ponto que a gente vai ter que trabalhar? Como a gente vai desenvolver o foco e a atenção dessa criança? E eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer intervenções para que ele consiga se manter mais focado, mais atento. Certo? Então, o erro, a dificuldade, o problema, ele é a oportunidade que nós temos para direcionar os nossos filhos. Olha só que interessante. Eu não sei se você sabia, mas existem 3 fases para o ensino. E eu quero que você anote aí no seu caderno, porque isso é muito importante. E isso falta muito nas escolas. Falta muito nas escolas. Quando a gente vai ensinar algo para alguém, primeiro a gente prepara esse conteúdo. Então a gente tem que saber exatamente qual é o conteúdo que nós vamos ensinar, tá bom? Segundo, a gente comunica esse conteúdo. Seja para o seu aluno, seja para o seu filho, seja para quem for. Você comunica. Então, primeiro você prepara o conteúdo, depois você comunica sobre esse conteúdo e depois você verifica. Tudo que a gente tem hoje não preparam um conteúdo, entregam um conteúdo e não verificam. Não vai dar certo. Porque se o aprendizado tem essas 3 etapas, se eu pulo as etapas, não há aprendizado. E aí o problema não é o seu filho. Não é o seu filho que é burro. Não é o seu filho que tem lacunas. Não é o seu filho que não é inteligente. Não é o seu filho que tem dificuldade. Não. É porque existem conteúdos que dependem de outro. E no português, isso acontece o tempo todo. Se o seu filho tem dificuldade em identificar o som das letras, ele vai ter dificuldade para escrever, ele vai ter dificuldade para ler. Se o seu filho não consegue reter os conteúdos, ele vai ter dificuldade para escrever. Porque ele esquece, ele não tem uma boa memória. Por quê? Porque memória se desenvolve através de estímulo. Eu não consigo entregar tudo hoje nessa aula, de uma vez. Por isso que nós teremos uma semana inteira de aquecimento. O que é isso, Priscila? Eu estou preparando vocês. Durante toda a semana, eu vou preparar vocês para vocês conseguirem chegar na aula da Revolução da Leitura, que vai acontecer na outra semana, pronta já para aplicar as intervenções. Se você não sabe em que nível seu filho está, se você não sabe qual é a lacuna que ele tem, se você não sabe qual é a real dificuldade que ele tem, como que eu posso te ajudar? Como que você vai ajudar? Você vai se frustrar, porque você vai fazer um monte de coisa e não vai ver resultado. Você vai frustrar o seu filho, porque ele vai achar que ele não tem capacidade de aprender. Então, ele começa a ficar inseguro, ele começa a não acreditar nele. Por quê? Porque tá começando do lado errado, na direção errada. Você tá achando que o fato do seu filho não ler, você vai dar mais leitura para ele ler, achando que isso vai resolver. E não vai. Não vai. Porque dependendo da lacuna, não adianta ler mais para ler melhor.
Enquanto a gente não preencher essa lacuna, ele não vai. Tá dando para entender, gente? Então, o que acontece? Eu não quero que você ajude o seu filho agora na avaliação. Eu quero que você seja sincera. Que você realmente identifique. O seu filho, por exemplo, se você fala 3 palavras, 3 rimas, ele consegue identificar essas rimas? Não. Então, eu tenho que trabalhar essa consciência nele. Priscila, mas eu não faço ideia por onde começar. O que adianta eu saber o problema se eu não vou saber resolver? Calma. Calma. Você vai ter esse passo a passo aqui. Você vai ter todo esse passo a passo. Eu preciso que você identifique o que o seu filho sabe fazer sozinho. Você vai fazer esse checklist com o seu filho, aí na sua casa. Cada mãe vai fazer o checklist com o seu filho aí na sua casa. Vocês podem tirar uma foto e marcar @Priscila Azevedo Oficial. Põe lá nos stories que eu vou ver. Quero ver se você está participando, se você está fazendo. Amanhã eu estou preparando uma atividade para você conseguir exatamente avaliar. Então, vai ter listas de palavras para você fazer ditado com seu filho. Vai ter lista de letras e de sílabas para ele poder identificar e você saber qual é que ele não está dominando ainda. Você vai guardando. Isso tudo aqui, ó, você vai documentando. É a evolução do seu filho. Se você souber exatamente que ponto ele tá e como fazer essa intervenção, em 30 dias você consegue colocar o seu filho lento. Eu tive uma aluna que o filho já tinha sido chamado na escola várias vezes porque ele não conseguia aprender a ler, não conseguia avançar. A mãe toda vez tinha que ir lá, levou para psicopedagoga, terapeuta, acompanha, tudo que você imaginar. E ela não conseguia ver resultado. Quando ela identificou, ela chama até Graziella, minha aluna, quando ela identificou o ponto que ele estava e ela começou a trabalhar todo dia, um pouquinho todo dia, ela viu o avanço do filho de uma forma que ela não acreditava. Ela falou que em menos de 2 semanas ela conseguiu ver o avanço do filho, coisa que ele já não avançava há muito tempo. Porque foi exatamente no ponto que precisava. Vamos lá. Consegue ler sozinho? Ou trava? É a leitura travada? Anota. Ele consegue escrever sozinho? Ou ele só consegue copiar e mesmo assim ele erra quando está copiando? Ele não consegue guardar aquilo? Você fala um conteúdo para ele, você explica uma coisa e ele esquece rápido? Ele não consegue guardar aquilo? A gente vai treinar foco e atenção. Deu para entender? Então, existe uma forma de você avaliar. E você separa por área. Você separa leitura, da escrita, da memória, da interpretação. Se eu leio uma frase para o meu filho, Joana correu no parque e brincou de bola. Se eu pergunto para o meu filho, onde Joana estava? Seu filho consegue lembrar da frase que ele acabou de ler ou que você acabou de ler para ele? Se ele não consegue, a gente vai ter que treinar foco e atenção. E a gente começa de forma gradativa. Vou te dar outro exemplo aqui. Eu vou virar a câmera para vocês verem o checklist. Eu quero que vocês olhem comigo o checklist que vocês vão aplicar hoje com seus filhos. E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão poder me perguntar, tá bom? Porque essa avaliação vai analisar a leitura do seu filho, a escrita do seu filho e a interpretação. Amanhã, na nossa aula, eu vou trazer uma avaliação pronta já, com listas de palavras, sílabas, letras, frases pequenas, ditado, tudo para você realizar com ele. Hoje é você com você. Você consegue já, com os dados que você tem, identificar isso? Nós vamos ter aula, tá? Ó,
Vamos lá, só para vocês se situarem como vai funcionar o nosso evento. Essa semana inteira é uma semana de aquecimento. Inclusive, quem não entrou no grupo do WhatsApp, digita evento aqui nos comentários e entre. Como que a gente vai trabalhar foco, concentração da criança? Ao longo da semana, nós vamos ter várias atividades. Então, eu vou te entregar atividade para você trabalhar a leitura para uma criança que está trocando letra. Vamos ter atividades para criança que lê, mas está lendo silabando. Vamos ter atividades para aquela criança que lê, mas não entende nada que está lendo. Quando você pergunta uma coisa, ela não faz ideia o que ela acabou de ler. Então, tudo isso com foco na leitura. Nós vamos ter atividades com foco na escrita. Criança que copia, mas copia errado. Criança que copia, mas que demora uma vida para copiar, não vai. A coordenação motora tá travada. Criança que escreve, mas troca as letras. E aí tá um segredo. Quando a gente identifica o erro da criança, a gente precisa saber qual é o erro. Não é só errou na escrita. O que ela errou? Errou na leitura. Como? O que ela tá trocando? Quando a gente consegue identificar essas trocas, a gente sabe exatamente como fazer uma intervenção. Por exemplo, se a criança está trocando F, V, P e B, a gente identifica aqui, ó. Qual que é a dificuldade da criança? Percepção sonora. Ele está trocando as letras porque o som se parece. Entende? Não estou conseguindo entrar no grupo do WhatsApp. Manda mensagem no meu direct. Você tem que digitar evento. Quando você digitar evento, você vai receber um link. Aí você vai colocar lá o seu nome, o seu telefone ou e-mail, não lembro, e clicar em entrar. Quando você clicar em entrar, vai aparecer o grupo do WhatsApp. Você precisa fazer o seu cadastro para você garantir a sua vaga gratuita, tá, Janaína? Dá uma olhadinha para ver se você consegue. Se não conseguir, chama no direct que o meu suporte te envia o link. Tá bom? Ou então no final da aula também eu te envio. Então, se troca FV, por exemplo, se eu falo, ó, presta bastante atenção, ó, faca. É muito parecido com vaca. Percebe que a diferença do F e do V é uma questão sonora? Um faz som. Olha o Fá, ó, o F. Não tem som, ó. Faca. Fivela. Agora, se você põe a mão aqui e fala alguma palavra com V, vaca, vela, isso aqui tudo vibra. A criança que tem essa dificuldade, ela precisa desse ensino um pouco mais explícito para perceber essa diferença entre esses sons que são parecidos. A gente precisa mostrar essa diferença para a criança. E no início vai ser um pouco mecânico? Vai. Ela vai tentar falar percebendo o som. Vela. Ela vai perceber que só vai sair ventinho, não vai vibrar as cordas, ó. Vela, vibra, ó. Faca, ó. Não vibra. E ela vai fazer de forma um pouco mais mecânica no início? Sim. Depois, automatiza. Se a criança, por exemplo, ela está omitindo letras, ela escreve e esquece as letras. A dificuldade dela está na estrutura da palavra. Por exemplo, se sua criança, toda vez que ela vai escrever uma palavra, ela põe N ao invés de M, tampa, tempo, ela põe M ao invés de M. É uma dificuldade em questões de regras ortográficas, memória. A gente já ensinou, ela já explicou. Ela vai treinar, aí ela tem que reter e aplicar. Então, se eu sei que a criança está com essa dificuldade do F e do V, eu vou fazer atividades específicas disso. Se eu faço um ditado e eu percebo que a criança está trocando letras M e N, eu sei que é uma questão visual, assim como B e D. Por quê? Porque são letras que são parecidas. Se eu pego aqui a letra B e a letra D, a letra minúscula, elas só invertem o lado. Então, para a criança, ela acha que é a mesma.
tá bom? Então, percebe que não é porque o seu filho é burro ou porque ele tem dificuldade, faltou ensino explícito, faltou ensino estruturado, faltou mais profundidade. Hoje a gente percebe que existe um verdadeiro entulhamento. As crianças veem um monte de coisa, é uma confusão, é um monte de coisa, vai entupindo conteúdo na criança e ela não tem profundidade. Essa falta de profundidade prejudica muito a criança. Por quê? Porque tem crianças que precisam ter esse ensino mais explícito. Então, por exemplo, se a criança escreve as frases sem organização, enfim, tá faltando linguagem, tá faltando vocabulário. A criança copia errado. Atenção. Ela tá copiando. Falta de atenção. Então, a gente tem que treinar a atenção. A criança demora muito. Falta de habilidade motora. Então, a gente tem que treinar a habilidade motora. A criança lê, mas não entende o que lê. Pode ser que a leitura ainda não esteja fluente. Pode ser que seja um problema de memória. Ela não guarda os acontecimentos, ela não retém aquilo e ela lê por ler. E pode ser falta de vocabulário. Não consegue dar significado para aquilo que está lendo. Eu não quero que você fale, Priscila, mas é muita coisa, como que eu vou saber? Eu vou te dar esse passo a passo. Mas eu preciso que você aplique o checklist. Eu quero que você aplique esse checklist com seu filho. Esse é o meu objetivo hoje. Entregar esse checklist para você aplicar com o seu filho. Vou mostrar aqui, ó. Vou virar. Ai, ixi, aqui, pera. Ó. Como que vai funcionar esse checklist? Já está no grupo do WhatsApp. Você vai ler cada habilidade de forma separada, porque você não avalia tudo de uma única vez, não é tudo uma coisa só. Então vamos lá. Decodificação. Consegue ler sílabas complexas, leitura de palavras com dígrafos, por exemplo, carro, cachorro, palavras que têm dígrafo. Leitura de palavras com encontros consonantais, capacidade de ler palavras inventadas, pseudopalavras. Se eu der uma lista de palavras que não existem, ele consegue ler? A gente vai analisar isso. Fluência de leitura. Consegue ler com precisão? Comete erros? Coloca a quantidade aqui, tá trocando muito letra? Que letra que tá trocando? Quanto mais detalhada você for, melhor vai ser para você fazer a intervenção. Leitura com velocidade. Tá lendo bem? Ou lê travando? Você vê que é aquela leitura travada, que tá silabando ainda. Pausas adequadas durante a leitura? Respeita a pontuação ou lê tudo atropelado? Lê muito rápido? Identifique isso, porque isso também é um problema. Capacidade de ler textos complexos. Consegue ler texto completo? Ou ainda está travando? Ou só consegue ler textos pequenos? Você vai identificar. Ó, compreensão da leitura. Consegue identificar a capacidade principal do texto? Se você lê para ele, ele consegue identificar? Ou se ele lê, ele consegue identificar? Consegue recontar a história com as próprias palavras? Olha só que loucura, né? Às vezes a criança ela não consegue nem recontar a história com as próprias palavras e estão exigindo que ela escreva um texto. Como? Não dá. Ele não vai conseguir escrever o texto. Por quê? Porque ele ainda não desenvolveu essa capacidade. Consegue inferir informações implícitas, por exemplo, não foi falado isso no texto, mas pelo contexto eu entendo que se referia a uma chuva. Ele consegue? Compreensão da sequência dos eventos, ele consegue entender o que vem no início, meio e fim? Ele consegue ter essa ordem cronológica? Consegue responder perguntas sobre o texto? Faça perguntas sobre o texto, ele consegue responder? Capacidade de identificar o propósito, por exemplo, o autor está contando uma história, ele está explicando um caso, o que ele está fazendo? Interpretação de texto, ortografia. Quais são as dificuldades ortográficas que o seu filho tem? Ele consegue escrever palavras simples corretamente? Ou a dificuldade dele é só em casos complexos? Ou ele está trocando B, D, T? Quais são as letras que ele troca? Coloca aqui. Consciência fonológica. Ele reconhece sílabas, rimas, início de palavra, por exemplo, se eu falo cavalo, caverna e macaco, ele consegue perceber que macaco não está fazendo parte do grupo, que começa com outra sílaba? Ele percebe isso? Ele escreve tudo aglutinado ou hipersegmentado? Ele separa, se ele vai escrever, por exemplo, amiga, ele separa tudo.
Consegue reconhecer palavras que começam e terminam com o mesmo som? Gente, isso aqui você vai analisando e você consegue analisar com poucas palavras. Escrita e construção de frase. Consegue escrever? Consegue ter organização? Expressão. Consegue planejar a escrita? Aí se você fala assim, Priscila, logo aqui, já no início, eu vi que meu filho não consegue nada. Tá bom, só leia o que você conseguir identificar, pronto. Se você não consegue ver nem a questão da escrita do seu filho, porque você já percebeu, obviamente, que se ele não escreve nem palavras, como que ele vai escrever texto? Você nem precisa olhar isso aqui. Isso aqui vai ser para te direcionar, tá bom? Amanhã eu vou trazer uma avaliação para você já aplicar com todos os modelos. Por que eu quis entregar o checklist primeiro? Porque você precisa ter níveis de consciência. Tudo faz parte de um processo. Seu filho ele só vai conseguir produzir bons textos quando ele tiver um bom vocabulário e estiver lendo bem. Não dá pra gente pular etapa. E nesse início parece que é muita coisa, né? Parece que é tudo muito difícil. Mas tudo é simples. Tudo é fácil. Você só precisa desenvolver a habilidade. Não é difícil, não é impossível, não é complexo, não é bicho de 7 cabeças, não é coisa de outro mundo. Você, na sua casa, com 10 minutinhos, você consegue apresentar tudo isso para o seu filho, tá bom? Então, amanhã, 2 da tarde, nós vamos fazer uma avaliação juntas. Eu vou mostrar como você vai aplicar, todo o passo a passo, vou te mostrar como vai ser a distribuição, como que acontece o aprendizado, por onde que você começa, quais são as etapas. Então eu preciso que você esteja comigo, que você esteja com um caderno, um lápis para você anotar e que você fique no grupo do WhatsApp para você não perder. E um outro ponto que é muito importante, eu tenho certeza que você terá a sua vida abençoada nesse evento. Convide outras mães, manda o link que a gente vai disponibilizar nos grupos do WhatsApp, no grupo da escola, no grupo de mães que você faz parte. Porque quando a gente está sendo abençoada, a gente precisa também abençoar a vida de outras pessoas. E você pode estar trazendo uma solução para uma mãe que está desesperada. Tá bom? Então eu quero que vocês se comprometam em compartilhar essa aula, divulgar essa aula, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de participar. Agora vamos lá tirar um print? Quero ver vocês fazendo o checklist e me marcando. Tira um print e me marca que eu vou repostar, porque eu quero conhecer vocês. Eu quero ver quem é que está participando desse evento, dessa jornada. Amanhã a gente terá uma aula prática, tá? Já vai ser aula prática. Hoje eu precisava dar essa introdução para você entender a importância de entender exatamente o nível que o seu filho se encontra, certo? Então, te vejo amanhã, 2 horas da tarde. Pega lá o checklist no grupo e depois compartilha o resultado para a gente poder ficar juntas nesse evento que eu tenho certeza que vai ser transformador. Fiquem com Deus e até amanhã.